Boa noite, gente. Graças a Deus, estamos nós aqui mais uma vez reunidos, a bênção de Oxalá, no intuito de aprendermos mais um pouquinho, né? Com certeza é nesse intuito que a espiritualidade vai se aproveitar, para que a gente possa aproveitar o melhor possível, né? Então, a lição de hoje, né, o tema de hoje é uma continuação, né, estudando, procurando entender, né, todo o movimento espiritual aqui no Japão, né? Então, a espiritualidade no Japão, né? Bom, já havíamos compreendido, né, que no plano espiritual, né, nós temos a mais antiga das organizações, não é? Que nós vamos chamar de Aruanda, não é? Então, no plano espiritual, não é? A mais antiga das organizações, não é? Formada por um grupo, não é? Que nós vamos chamar de Aruanda, né? Posteriormente, né? Mais uma grande legião, né? O próprio nome já diz, né? Uma legião de espíritos, não é? Formaria o que nós vamos chamar de Legião de Maria, né? Todos esses movimentos, né, embora muito discutidos, né, ainda muito pouco compreendidos, né? Contudo, é importante que nós, né, entendamos, né, essas organizações para que a gente consiga entender, né, suas ramificações, todos os outros trabalhos, né? Então, a esses grupos, né, no plano espiritual, nós vamos dizer que são as fraternidades do espaço, né? Então, não existe, né, um ponto isolado de trabalho, né? Porque fraternidades do espaço, né, diz tudo aquilo que a gente precisa entender, né? Então, não há divisão religiosa, não há divisão de crer nisso, crer naquilo, né? Todos esses grupos, não é? São luzes, não é? Aqui no mundo, dentro do seu conhecimento, dentro do seu coração. Então, eles convergem, não é? Numa única, né, virtude, aquela que os une a todos, não é? A fraternidade, não é? Acreditamos que nós, né, estamos caminhando também a sermos cada dia mais fraternos, né? Fraternos em questão de união, de compreensão, né, um pelo outro, né? Nas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros, né? A hora que a gente conseguir esse respeito de um para com o outro, né, e viver fraternalmente, então nós vamos integrar, né, esse grande movimento, as fraternidades do espaço. Como nós estamos, né, querendo entender o trabalho da Umbanda aqui no Japão, né, e é claro, não está começando agora, né, ele tem suas raízes, né, de preparo, né, enfim, né, nós estamos em meio a todo um movimento que já acontece há algum tempo, né. Então, dentro da nossa Umbanda, nós temos a linha do Oriente, né? Também muito pouco compreendida, né? E nós estamos ramificando agora, procurando entender melhor essa linha do Oriente, né? Então, na linha do Oriente, nós temos uma primeira divisão, não é? Que nós vamos chamar de uma frente médica, não é? Porque são espíritos que se manifestam, não é? Na sua experiência como médicos, não é? Atuando, não é? A linha do Oriente não atua só na Umbanda, não é? Nós temos os templos, não é? Espíritas, nós temos os trabalhos na Igreja Católica, Evangélica, enfim, né? Aonde há necessidade de um socorro em que médicos, né, possam participar do plano espiritual, não é? Eles vão estar presentes, né? Então, não estou falando só de Umbanda, estou falando de um movimento de espíritos numa frente médica, né? Atuando fraternalmente no mundo inteiro, né? Depois, nós temos uma outra divisão, que é um grupo
voltado à orientação, né? Voltado ao refazimento, ao equilíbrio da mente, um grupo que nos ajuda, né, filosoficamente compreendermos a vida, né, o propósito da vida, né? E um outro grupo, né, distinto, então, né, pelo seu trabalho, profundo conhecedor da magia, né? Então, aí nós temos uma primeira divisão, né, dentro da linha do Oriente, né? Na legião de Maria, né, nós também já compreendemos que a partir dessa legião, né, surgiram então, né, os grupos, né, que estariam se reunindo na proposta de socorrer, né? Então surgiram aí, né, várias colônias, né, colônias de estudo, de refazimento, né, para os espíritos, hospitais, não é? Temos no nosso trabalho, nós conhecemos o hospital que chamamos, né, carinhosamente de Hospital Fabiano de Cristo, não é? Mas o Hospital Fabiano de Cristo diz respeito, na verdade, ao Hospital de Maria, não é? Uma das alas de trabalho aonde esse espírito trabalha, não é? Milita, não é? Da onde nós viemos conhecer, não é? Dr. Romano e toda uma falange de espíritos que no passado, né, teriam sido médicos, né, estão ligados a esses hospitais, não é? Então, quando nós falamos de Hospital Fabiano de Cristo, na verdade nós estamos falando do Hospital de Maria, não é? Onde Fabiano reúne um grupo de trabalhadores, não é? Que estão ligados, né, a vários trabalhos no meio físico. A Casa Transitória, por exemplo, no Rio de Janeiro, não é? O Núcleo Espírita Cristão, né? O Hospital Fabiano de Cristo na cidade de Caieiras, São Paulo, não é? Hoje aqui no Japão, Núcleo Espírita Cristão do Japão, Núcleo Umbandista Cristão, né? Todos esses trabalhos, fora tantos outros que a gente desconhece, né, estão interligados nessa tarefa de socorro, né, entre encarnados e encarnados. Então, aqui nós tivemos, né, uma primeira visão, um lequezinho, né, para nós entendermos esse movimento, né. Então, Curiningo, né? Oso Curiningo. Enquanto isso, né, para nós chegarmos naquele ponto em que agora nós precisamos nos concentrar, né, dentro do movimento espiritual aqui no Japão, né, o que é que agora, nesse momento, né, está acontecendo, né? Quais os problemas, quais as nossas dificuldades, quais os nossos objetivos, né? Então, mas para encerrar essa primeira parte, vamos para a linha do tempo aqui de novo, né? Bom, então, o budismo, né? O budismo, né? O shintoísmo, né? Finalmente, o cristianismo, onde os jesuítas, né, foram os pioneiros, né, tentando introduzir aqui no Japão, né, aí todos aqueles episódios infelizes que a gente já viu, né. Bom, agora, né, passou o tempo, muito tempo passou, né, e a gente também tem outros movimentos, né, religiosos no Japão, né, Mahikari, por exemplo, né, Reiki, né, e outros, né, a Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica, né, Romana, a Igreja, né, dentro de algumas ramificações católicas, né, o protestantismo, né, nas igrejas evangélicas, né, enfim, todo um movimento, né, religioso que vai
adentrando o ambiente, então, né, espiritual do Japão, né? Muito bem. Para nós, né, agora um novo movimento também, né? Só que, olha que interessante, né? Aqui nesse meio tempo, né, Masaharu Taniguchi, né, aqui no Japão, esse médium, né, na verdade, ele, o que ele fez, né? Intermediário, né, do alto, ele não compilou, sintetizou, né, budismo, cristianismo e shintoísmo, não é, dentro de uma filosofia, né? Então aqui surgiu ainda a Seichonoe, né? Bom, então tudo isso, né, formas de nós, né, aqui entendermos, né? Eu estou falando de shintoísmo, budismo, né, cristianismo, né? Mas para mim essa raiz aqui, né, ela é fundamental, porque a partir daqui tudo isso aqui vem surgindo, né? Então, raiz, base, né? Não importa se eu estou falando de catolicismo, de protestantismo, né? Não importa nada disso aqui. Isso aqui é um segmento, né? A raiz não é isso aqui, né? Bom, perdão, né? Então, essa raiz, né? Quem está introduzindo, né? De que forma o trabalho socorrista, né? De que forma o trabalho então socorrista, né? Está movimentando esse trabalho espiritual aqui no Japão, né? É isso que nós temos que entender, né? Então, essa raiz, né? De onde que ela vai saindo, né? Não é das nossas bases aqui, Aruanda, Legião de Maria, né? Aqui, né? Então voltamos lá no comecinho de novo, né? Um trabalho, né? Muito bem. Aonde é que agora, né, o papel da Umbanda ele é importante aqui no Japão, né? Muito bem. As bases, né, elas já estão colocadas, né? Então o que o plano espiritual está fazendo? O plano espiritual está fazendo isso aqui, né? Ele criou um chão, né? Agora ele está erguendo, né, as bases, né, para ele edificar o trabalho, a casa, né? Por quê? Bom, o que importa, né? De que lado, então, né, religiosamente falando, né, as coisas estão caminhando? Budista? Shintoísmo? Cristianismo? Não, converge tudo num ponto só, chamado aquilo que a gente procura, né? Aquilo que nós procuramos, que é a verdade, né? Nós estamos em busca da verdade. Então, tudo converge num ponto só, né? Uma hora nós não vamos mais ter que ficar discutindo, né, religião, senão em história, né? No começo foi assim, né? Hoje não se fala mais de religião, hoje nós entramos num consenso fraternal, né? E vamos discutir a verdade, o bem, né? Se pode fazer, como fazer, né? E o mal que não se deve fazer, né? Muito bem. Então, essa casa, né, é um abrigo, né? Isso aqui é um abrigo, né? As bases foram feitas, os pilares foram erguidos, né? Só que agora, né, nós temos um elemento aqui chamado médium, né?
Porque esse médium, né, esse médium ele está presente, né? O plano espiritual criou, dentro de uma estratégia, né, um grupo de espíritos, não é? Para cumprir a sua missão de médium, né? Então, nós, né? Nós viemos do Brasil, pátria do Evangelho, né? Então, vamos dizer que nós somos esse grupo aqui, né? Brasileiros, um grande número de espíritos, né, como já dizíamos, né, nos outros trabalhos, né, compromissados com o passado, enfim, né, chegaram esses missionários, né, porque entendamos, né, missionários assim, né, devedores, né, na proposta de quitarmos as nossas faltas, nossas dívidas, né, estamos aqui de volta, né, brasileiros médios, né, e aqui os nossos irmãos japoneses, né? Um grupo, né? Os brasileiros, japoneses, né? Bem, eu dividi, né? Existem outros, né? Claro, outros imigrantes, né? Aqui no Japão, né? Citamos na vez passada os nossos irmãos filipinos, né? Temos americanos, temos, né? Os nossos irmãos paquistaneses, né? Iranianos, né? Enfim, né? Um grande número de espíritos, né? Interessante, né? Como é que os brasileiros chegaram aqui? Por que os brasileiros vieram para cá? Porque os japoneses foram para lá. Porque os japoneses foram para lá? Mas, vamos ser mais práticos, né? Os brasileiros vieram para cá porque disseram, lá dá para ganhar dinheiro, né? Então, no final do arco-íris tem um pote de ouro, né? Vamos seguir o arco-íris, né? Vamos lá para o Japão, né? E estamos aqui, né? Sem dinheiro no bolso, o pote de ouro estava vazio, né? Mas essa é outra história, né? Mas viemos, né? Por que paquistanês, filipinos, iranianos, né? Enfim, né? Esses imigrantes estão chegando aqui no Japão para ver o sol nascente, né? Esse sol lindo, né? Passear, pote de ouro também, enfim, né? A forma como, né, essas comunidades vêm chegando até não importa, né? Só que, né, nós vamos dividir, né, agora eu disse brasileiros, né, porque nós estamos discutindo a nossa situação, mas, né, há outros grupos aqui envolvidos no, né, no mediunato, né? Então, esses grupos, né, é bom entendermos que eles existem também, mas nós vamos discutir a nossa situação, não vamos discutir a deles, né? Muito bem. E agora, né, o mediunato, né, ou seja, esses médiuns, né, eles estão despertando, né, das suas mediunidades, né? Então, a coisa está acontecendo muito rápida. Nós estamos aqui, nós estamos envolvidos nas nossas necessidades, mas a mediunidade, né,
está numa sensibilidade aguçadíssima, né? Tudo está acontecendo, né? E nós estamos num ambiente espiritual que, como já explicamos, né? Predominante de espíritos errantes, né? Uma densidade bastante grande, né? E então, agora, né? Nós vamos adentrar um ambiente problemático, né? E agora também nós vamos entender onde é que entra um bando. Né? Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, mais ou menos, Dr. Romano falava de um trabalho de Umbanda e que seria, não é? Base, né? Não, base, um trabalho de Umbanda que seria frente, né? Frente de respaldo, né, para abrir caminho, né, para os trabalhos espirituais aqui no Japão, né? Bom, eu também, né, não entendia nada, né, de problema espiritual aqui no Japão, muito menos de Umbanda, né? Então, para mim, o senhor está falando, né, que bom, né, sem entender nada, né? Então hoje, entendendo um pouquinho, né, um grãozinho, né, de areia nesse deserto, que, né, a gente está tentando conscientizar, né, o nosso grupo de trabalho. Então, o que aqui na verdade ele estava querendo dizer, né? Onde é que entra um bando, né? Então nós temos um número muito grande de médiuns, né? A mediunidade está aflorando, né? Mas aí surge, né? Surge no globo, né? Aquele probleminha complicado de espíritos, não é? Numa massa cada vez mais condensada, né? Nesse ambiente, né? Espíritos subindo, espíritos descendo, e uma massa, né, uma nuvem, né, muito densa de espíritos, né, no ambiente, né? Você já tem uma época em que a mediunidade está bastante, né, aflorada, né, dentro do amadurecimento, né, do espírito, né? Aí você tem esse número tão grande de espíritos, né, condensando cada vez mais, né? As trevas trabalhando rápido, né? O socorro espiritual trabalhando rápido, né? Os espíritos, né? Com que aglomerados nesse meio aqui, né? E aí o que é que acontece com o médium, né? Acontece tudo isso que nós estamos vendo, né? Cadê os nossos irmãos japoneses? Hoje eu estou bem. Hoje eu estou bem. Que pena, né? Que pena. Há 20 anos atrás, eu sei, né? Porque eu não procurava muito, né? As casas de tratamento mental aqui no Japão, né? Mas há uns 15 anos atrás, né? Eu precisei, né? Graças a Deus foi para mim, né? Mas eu precisei, né? Buscar socorro, ajuda, né? Em clínicas mentais, né? Não foi difícil, né? Se era numa cidade, não era difícil, né? Conseguir um tratamento, né?
na época, né, procurei ajuda na cidade de Toyota, consegui fácil, na cidade de Kasugai, consegui fácil, né, aqui, né, na cidade de Itadimi, consegui fácil, né. Hoje em dia é difícil, né. O último respaldo, né, que nós fomos pedir uma ajuda, né, o plano espiritual teve que interferir, né, para que nós conseguíssemos, né. Nós não iríamos conseguir uma internação, né. Tivemos que ter uma ajuda muito grande, né, graças a um dedo mordido, né, o dedo do médico, né, que estava dizendo, né, ela não precisa de tratamento aqui. Quer dizer, né, pensando bem, né, um tempinho por aqui vai ser bom. Enfim, né? Bom. Aí agora o nosso drama, né? É um drama, né? O problema mediúnico, né? Então, importante, muito importante nos conscientizarmos, né? Do que vem acontecendo, porque a gente precisa dar muito respaldo aos nossos irmãos, né? Esses grupinhos aqui, ó, aos nossos irmãos japoneses, né? Aos nossos irmãos, né, médiuns, né, que dominam o idioma, né? Então os nossos irmãos, né, que eu vou chamar de quê? Tradutores, né? Intérpretes, né? Os nossos intérpretes do Tsuriaco, né? Tsuriaco eu acho mais bonito. Né? Os nossos Tsuriaco-san, né? E os nossos jovens, né? Por quê? Né? Bom, aqui somos nós, né? Começamos a tarefa, né? Arando a terra, preparando, né? Preparando tudo, fizemos as paredes, né? Organizamos o trabalho, né? Nesse meio, né? Os Tsuriaco-san, né? Foram integrando o grupo, né? Foram surgindo, foram, né, caminhando, né? Tinha muito serviço para eles, assim, né? Nessa parte, né? Notaram? Então os nossos irmãos japoneses foram adentrando o trabalho, né? Em questões banais, né? Então o nosso irmão, nossa irmã chegava assim dentro do nosso trabalho, né? Será que eu vou casar? Não é? Será que eu não vou casar? Né? É uma preocupação constante, né? Idade, né? Então era mais ou menos, né? Problemas assim, né? Uma hora o plano espiritual, né, começou a falar, né? Bom, o tempo passou, alguns anos, né? E nós achávamos que nós estávamos trabalhando, né, com os japoneses. Eles estavam presentes, mas eles ainda não tinham trazido o verdadeiro problema espiritual, no qual eles estariam envolvidos. Os problemas obsessivos, né? As ligações entre os espíritos, né? Obsessores, né? Enfermos, né? Trevosos, né? Aí o plano espiritual nos alerta, nós vamos começar, né? Tivemos a permissão para começarmos o trabalho agora, né? Junto a ele. Poxa, a gente pensava que já estava trabalhando, estava tão bom, tão fácil, né? Aí sim.
Aí começou os trabalhos de desobsessão, começou o contato com esses espíritos, conhecemos melhor, né, o íntimo desses espíritos errantes, né, enfim, compreendemos melhor o problema, né, tivemos um contato com os Exus, né, aqui, então, né, desse ambiente, né, enfim, né, uma variedade de espíritos muito grande, né, conhecemos melhor o trabalho de Shinryo-san, né, que é uma frente dentro desse trabalho de socorro, né, aqui no Japão, né, então aí esbarramos no verdadeiro problema, né, então o que aonde, né, esse respaldo é importante, porque se isso agora está acontecendo, né, esses médiums, né, esses médiums, prestem bem atenção, viu? Olha, as trevas, né, simples, claro e objetivo, não é? Tática militar, não é? Então temos, né, esses atrapalhos, esses problemas, né? Então vamos eliminar esse, vamos eliminar esse, vamos eliminar esse, não é? É o que está acontecendo. Então, né, surgiram, né, várias frentes, né, agora sim, né, antagônicas, né, a tudo que está acontecendo, e isso vem surgindo, né, de movimentos trevosos, de movimentos organizados, né, porque, né, agora está esquentando, né, então, o que a gente vê acontecendo? Né? Os nossos irmãos japoneses, né, aflorando na mediunidade, né? Então, quando ele, né, abre aquele canalzinho, né, aflora aquela mediunidade, Nossa Senhora, já surge aquele problema, sugou em cima dele, né? Isso, né, nós temos vários exemplos, né? Venho discutindo, tomei como exemplo, né, um problema, né, que tivemos, né, tentando ajudar, né, infelizmente nos faltou muitas coisas, né? Então dentro dessas muitas coisas que nos faltou, nós vamos adquirindo a nossa experiência também. Poxa, precisamos, né, nos esforçar mais nisso, mais naquilo, né? Então temos tido, né, muita dificuldade, né, em auxiliar os nossos irmãos japoneses aflorando na sua mediunidade, porque normalmente aflora, né, em ambiente perturbador, muito, né? Então é todo um trabalho, né, de socorro, de ajuda, de orientação, de sustentá-los, né, dentro de uma proposta, né, e explicar, né, a mediunidade, o propósito, o mediunato, né? Então, percebe, né? Então, aonde é que entra a Umbanda dentro do Japão? Quando nós começamos a discutir Umbanda, né, eu havia colocado bem claro, né, não em questão religiosa, mas no plano espiritual as organizações formam-se segundo a sua especialização, né? Então, um movimento de espíritos, né, formando grupos espíritas é um movimento, né? Um movimento umbandista, né, é um outro grupo de espíritos, né, encarnados e desencarnados, dentro de uma determinada tarefa, não são iguais, né? E qual era a diferença, qual era o trabalho, qual era a missão da Umbanda? Não é? Umbandistas, por favor, respondam em voz alta. Quantas respostas só médium consegue ouvir, né? Telepaticamente. Qual é a proposta, o objetivo de um trabalho de Umbanda em qualquer lugar do mundo, onde seja, né? A base, o chão, a filosofia, né? A Umbanda, né, é uma vanguarda, né? Ela está à frente, né? É um trabalho, né, que envolve espíritos, né,
com profundo conhecimento, não é? Em táticas militares, espíritos que têm, né, profundo conhecimento na arte da magia, não é? Espíritos que têm profundo conhecimento, não é, na arte da obsessão, não é? Como persuadir, como desviar, como tentar controlar, como, né, enfraquecer, vampirizar, não é? Então, essa é a frente umbandista, né? Então, qual é o objetivo, né? Por que a Umbanda está surgindo aqui nesse Japão? Por que há 12 anos atrás o Dr. Mano teria dito, né? A Umbanda vai nos abrir caminho. Dá para entender? O que é a Umbanda aqui no Japão? É uma força, não é? De socorro, é uma força de vanguarda, né? Ela vai abrir caminho aos trabalhos espirituais aqui no Japão, né? Nós vamos enfrentar as trevas, nós vamos enfrentar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Se tiver uma oitava, nós vamos descer até a oitava também, né? Nós vamos subir primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, mas vamos nos barrar, né? Porque daí não vai dar para passar, né? Nós vamos subir, nós vamos descer, e a Umbanda vai trabalhar nesse Japão abrindo caminho para que os trabalhos espirituais nos inúmeros segmentos ocorram, não é? Então a nossa bandeira, não é ficar a bandeira umbandista no Japão, né? A nossa bandeira é a prática da caridade, né? A nossa bandeira, né, ela é toda fraternal, né? Nós temos essa consciência, nós estamos, né, em meio ao problema espiritual explícito, né, ostensivo, né? Nós estamos frente a frente com esses espíritos, nós temos esse contato, nós não estamos supondo, né, esse espírito existe, nós temos, né, a oportunidade de estar frente a frente, né, a falanges. Nós temos tido contato com, né, chefes de falange, nós temos enfrentado inúmeros problemas, não é? Confiantes no nosso trabalho? Claro que não, né? Confiante no propósito de todo esse trabalho do plano espiritual, não é? Essas frentes organizadoras, não é? De Deus, não é? De todos esses espíritos, não é? Que nos deu a oportunidade de participar, né? Então, não é? Um bandista tem que tomar. Se nós temos que tomar cuidado com a mediunidade, o bandista então tem que tomar 3 vezes mais. Se nós temos que tomar cuidado com, né, a nossa atitude, com o nosso comportamento, bom, vamos então entender que é 3 vezes mais também. É tudo 3 vezes mais, né? Porque é tropa de choque à frente ali, né, abrir caminho, né? Não importa conceitos e preconceitos, nós temos um ideal, um propósito, né? Não importa o que, né, linhas de pensamentos, né, entendam, interpretem, né? Nós temos uma proposta de trabalho no qual nós vamos, né, aceitar ou recusar, mas temos que ser, né, muito conscientes, né? Por quê? Né? Os últimos mestres que nós tivemos contato aqui, japoneses, né? Teresa tem acompanhado de perto, né? Meu Deus, né? Estão enfrentando problemas enormes, né? Chegam se arrastando, né? E pensando naquela solução, né? Aquele equívoco, né? Vou me matar, né? Complicado, né? Então, os nossos jovens, né?
Olha os nossos jovens. Os nossos jovens, né? Que Deus nos ajude e vos ajude também, porque nós estamos construindo, não é, para que eles continuem, né? Porque esse tsuyaku, né? Esse tsuyaku aqui vai ver muito, não é? Você faz parte do grupo de jovens. Vai viver bastante. Os jovens, principalmente, os jovens não são tradutores. Né? Os jovens não são tradutores. O tradutor, né? Ele tem que fazer, né? Traduzir não é uma tarefa fácil, né? Mas os jovens, né, estão dentro da cultura japonesa, estão aprendendo, estão nas escolas, né? Estão aprendendo o comportamento japonês, vivendo o costume, né? Então eles não são só um intérprete, né? Não é fácil, né? Então os jovens têm uma tarefa mais adiante, né? Não é de tradução, é de explicar, é de exemplificar, né? A atitude, né? Cristã, a atitude, a filosofia, a bandeira, né? Umbandista, a religião que for, mas eles, né? Eles estarão vivenciando, né? Exemplificando, né? Solidificando, na verdade, o trabalho, né? Então, nós estamos preparando tudo para vocês, né? Amanhã é vocês, né? Bem, conversa com Deus, que Ele é organizador. Deus é quem sabe, minha filha. Né? Eu acredito no que Ele está fazendo, então eu tenho que acreditar em vocês. Embora isso requer, né? Requer muita fé, muita confiança, né? Mas tudo bem, né? Mas vamos em frente, que agora, né? Agora nós temos que entrar no nosso trabalho, né? Então, eu acho, né, que isso, né, que nós estamos discutindo, né, vale para toda a organização espiritual aqui no Japão. Nós estamos, né, nós estamos enfrentando os mesmos problemas. E se nós não tivermos consciência, né, não tivermos consciência de que, né, primeiro, né, não é fácil, né? E por não ser fácil, né, não é para quem quer, né, é para quem consiga, né? E para conseguir, nós temos que ter consciência, né? Então, hoje, né, o nosso trabalho está se preparando para o episódio do batismo, formar, né, então o trabalhador umbandista, né? Então, por que é que Pai Benedito de Aruanda esperou até agora, né, para que nós, né, fôssemos a esse batismo, né? Porque Ele quer que nós, né, pisemos nesse chão, né, mas com firmeza, né, com consciência, né? Daí a nossa atenção, né, a disciplina, né, a nossa atenção, né, ao respeito, né, para com esse trabalho, a nossa atenção, né, a tudo, né, agora é muito mais importante, né, porque as nossas portas estão abertas, né, o problema espiritual, né, está adentrando, né, então a gente não tem mais aquele tempo, né, de
de experiência, né? Agora nós estamos já na prática, já assumimos o trabalho, já assumimos, né, o compromisso, né? Então, agora é só ir para frente, né? Então, no episódio do batismo, né, é um marco inicial para que esse trabalho, né, possa assumir a sua responsabilidade, mesmo dentro dessa consciência, né, e por isso estamos, né, aí num esforço enorme, né, através dos cursos, das aulas, das palestras, né, falando, discutindo, estudando, né, para que essa consciência ela exista, né. Então, é um trabalho, né? O movimento umbandista aqui no Japão é pioneiro, é um trabalho de bandeirante, né? É um movimento espírita, é um trabalho de bandeirante, né? Enfim, né? Atualmente, né? Os médiuns japoneses, né? Vamos esbarrar num outro probleminha, né? O problema que nós tivemos com a mediunidade, né? Presa, né, em tantos tabus, em tanto misticismo, né, e aí não entendíamos direito a mediunidade, né, ficou ali escondida atrás, né, de uma cortina, né, fechada, né. Os médiuns japoneses, né, a maior parte que a gente vê, né, estão ainda muito presos a tudo isso, né? Então fica difícil, né? O movimento espiritual agora é muito grande na demanda, né, dos problemas que estão ocorrendo. Então, essas frentes espirituais, elas devem surgir, né, em pontos estratégicos para dar respaldo, né? A gente, né, nós conhecemos o nosso trabalho em particular, né, e nós estamos procurando fazer o melhor, né, possível no que nos compete, né, no que foi reservado para nós fazermos, né. Nós podemos falar por todo o trabalho, né, aqui no Japão. Falamos, né, nossa casa, nosso meio de casa, nosso meio de trabalho, né. Mas acredito que todos estão envoltos nas mesmas necessidades e problemas como, né, estamos discutindo. Bem, então, agora, né, para nós finalizarmos, na prática, né, o que é que então, né, está acontecendo, né? Problemas nós temos um ambiente de problemas, né, que nós lidamos, né? O vampirismo, por exemplo, né? O problema das entidades enfermas, o problema de perturbação, espíritos ligados a vícios, né? A obsessão, né? O vínculo de ódio, rancores, né? Enfim, aí nós temos um grupo de espíritos, né? Esse vampirismo, né? Então envolve, né, aqui os espíritos errantes, né? E tantos outros aqui, né? Que é um leque, né? Muito bem. Só que, né, imaginemos, né, esse grupo de espíritos aqui, agora manipulados pelas trevas, né? Porque muitas vezes, né, um obsessor, né, Marquinhos, e o senhor né? Você é um bonzinho, tá? Vai ser bonzinho? Eu sou bonzinho. Tá bom, ele apagou a lousa direitinho hoje, ele vai ser bonzinho. Você vai ser bonzinho, mas também é vítima, né? Obsessor,
né? Preso ao ódio, né? Vingança, né? Tá, tudo bem, né? Muito bem. Só que é um espírito, né, que desencarnou, tá lá, tá preso, né? Mas não tem malícia, né? Não tem, né? Não tem bagagem de maldade, né? Tá lá, né? Perturbando, né? Atrapalhando, né? Mas chega outro personagem. Não, você pode ajudar a gente. Chega o senhor Trevoso. Chega o senhor Trevoso, né? Na artimanha, né? Da coisa, né? Então, o que ele quer, né? Tem que entender isso. O que é que ele quer? O que ele vai ganhar com isso? Ele vai trazer uma ajuda, né? Nossa, tenho te visto, né? Durante algum tempo, né? Poxa, ele te matou mesmo, hein? Matou sem dó, sem piedade, né? Você tá certo, você tá aí, né? Mas o que você conseguiu? Ele tá sofrendo, você tá satisfeito? Tá? Satisfeito? Tá. O que você quer, né? Eu quero conseguir a minha vingança, aqui, não é? É isso que você quer, né? Eu vi, né? Deus tem ouvido tuas preces, mas não tenho conversado muito com ele não. Mas eu tenho ouvido, né? Eu tenho ouvido as suas preces, né? E eu vim te ajudar. Vim te ajudar, né? Então, agora é o que com todos esses espíritos está acontecendo, né? Enfermos, errantes, né? Esse personagem, né? Tá fazendo a festa, né? Tá ali com, né? A mesa, o prato, o garfo, a faca, o guardanapo e tá completo ali, né? Porque o negócio está complicado. Nós não estamos nesse período de transição, né? Em que joio e trigo é separado, né? E como é que o joio e o trigo vai ser separado, né? Se ele não estiver dentro da sua provação, né? E os instrumentos dessa aprovação estão com as portas abertas, né? Então eu sou o senhor Trevoso, né? E estou trabalhando assim, né? De portas abertas. Porque essa porta está aberta, essa porta está aberta, né? Enfim, nós estamos no nosso momento de provação, né? Só que aqui, né? Aqui está organizando, né? O futuro, né? Porque as trevas se preocupam com o futuro, né? Não é, senhor Trevoso? Né? Porque esse mundão de espíritos, né? Que se está separando joio e trigo, né? O trigo vai ficar de um lado, o joio vai para o outro, né? E aí? Eu que preciso de muito joio, né? Como é que eu vou ficar? Né? Então eu tenho que já ir, né, preparando aqui o meu joio. Você não sabe, mas você é joio. Então eu vim dar uma mãozinha, né, para esse joio ficar, né, aqui comigo, né? Estou pensando no futuro, né? Então, dentro dessa arquitetura toda, né, as trevas vêm trabalhando de forma sublime, né? Então, esses espíritos, né, o espírito está vampirizando, o enfermo, a perturbação, presa ao vício, seja lá o que for, né? O obsessor são instrumentos, na verdade. O problema, não é só acertar aqui, né? O problema é lidar com isso aqui, né? Então, esse é o trabalho da nossa Umbanda, né? A nossa Umbanda, né, trabalha aqui, né? Por quê?
Nós, né, falamos, né, das colônias, dos trabalhos, né, falamos do grupo de socorro da Legião de Maria, né, tudo bem. Bom, deixa eu entrevistar o senhor Trevoso aqui, né. Senhor Trevoso, né, de que esfera, subesfera, né, lá para baixo, né, o senhor pertence? Bem lá embaixo. Bem... Como o negócio é bem lá embaixo, o senhor, eu posso continuar a entrevista e o senhor não vai ficar bravo comigo? Acabou a entrevista. Bom, mas o senhor poderia nos revelar assim de que faixa o senhor pertence lá para baixo? Estou lá no meio da fogueira. Acho que eu estou conversando com o homem. Eu fui entrevistar justo ele. Tá bom? Melhor, né? Parar a entrevista por aqui, sem entrar em detalhes, né? Só que, bom, quem é que vai trabalhar com esse espírito? Porque ele, pelo jeito que ele está falando, querendo dizer, né? Ele é bem lá de baixo, né? E aí? Né? Quem é que eu vou chamar para ir lá trabalhar com ele? Né? Que espírito, que benfeitor, né? Tem uma história, se eu não me engano, acho que foi o Divaldo que estava contando, não, o Divaldo, o Teixeira, eu não me lembro, né? Que eles me perdoem se eles nunca contaram essa história, né? Porque então fica uma confusão danada, né? Mas diz que é assim, né? E aí foi o trabalhador espiritual lá, né? Foi lá, ó, senhor Exu, olha, eu tô de branco, eu sou um trabalhador do bem, né? O senhor não pode ficar aqui não. O senhor está me ouvindo? O senhor não pode ficar aqui não. O senhor vai sair daqui? Não. Não. Desculpe incômodo. Né? Eu voltei. Vem cá, Antônio. Vai ser padre. Fui lá. O homem não vai sair. Eu acho que eu não consigo tirar ele de lá. Como é que a gente vai fazer? Bom, então a gente vai chamar um outro trabalhador, né? Aí diz que chamaram o Lampião, né? Aí foi lá o Lampião, né? Você vai ou não vai? Já foi, né? Já veio comigo. Então, então é o trabalhador, né? O trabalhador para aquele ambiente, né? Então, então, aí nós estamos falando, né, da nossa Umbanda, né? Tem os seus trabalhadores, as suas inúmeras falanges, né? Então, temos, né, os nossos especialistas, né? E a Umbanda é um trabalho voltado, então, a esse respaldo, né? Eu acho que nesse exemplo a gente entendeu um pouquinho do que a gente tem, né? Obrigado, né? Perdão. Não vou mais ser jeito. Mas é que trabalhar lá nas trevas não é fácil, né? Aí a gente vê esses livros todos aí, né?
nosso querido Rubens Saraceni, né? Demonstrando, né? Trazendo, né? Uma ideia, né? Muito bem, né? Exemplificada, né? Nas suas histórias, né? Exus, né? Um trabalho tão lindo, né? De Robson Pinheiro, né? Abrindo, né? Saindo daqueles tabus, dos preconceitos, do místico, né? Abrindo, né? Essa cortina linda da Umbanda, né? Para que todo mundo veja. Então, esse é o nosso trabalho, né? Agora, em especial, né, aqui a gente tem, né,